Eu volto a essa tribuna para falar novamente do nosso projeto apresentado nessa casa, o 392, da nossa autoria, que permite ao trabalhador, ao pedir demissão, sacar integralmente o Fundo de Garantia, o FGTS. Eu já tive a oportunidade de debater em alguns locais com números e opiniões diferentes que agora se unificam, mostrando que esta é uma justa reivindicação. Não estão inventando nada. O alcance social desse projeto já deveria, por si só, justificaria não só o projeto também, mas com a sua aprovação muito antes. No tocante ao mérito dessa proposta, eu sinto, e por isso estou aqui debatendo, motivando os meus colegas, eu sinto que chegou a hora da gente dar um basta a essa ideia equivocada, presidente, de que o Estado deve tutelar o trabalhador e decidir por ele como investir os seus próprios recursos. Pensar assim, e é isso que me estarrece, é descrer na capacidade dos cidadãos, e nesse caso dos próprios trabalhadores, decidirem seus próprios destinos. Até mesmo o direito de gastar mal o trabalhador tem. Se alguém disser que ele vai fazer uso do fundo de garantia e vai gastar mal, mas tem que ser respeitado pela sua iniciativa. Tem que se questionar, é que depois de tantos escândalos com dinheiro, com o erário público, o do fundo de garantia, ele está, também se resvalou nele inúmeras denúncias sobre quem gastou mal o dinheiro público. E é de perguntar quem é que faz o mau gasto do dinheiro público, o governo ou o contribuinte? Vamos observar o exemplo de Bolsa Família. Em vez da prática clientelista anterior de distribuir o bem ou o serviço, o programa transfere ao cidadão o direito de investir seu dinheiro como bem lhe aprouver. O fundo de garantia é do trabalhador. Cabe a ele decidir, só ele decidir como gastá-lo. Então, senhoras e senhores senadores, ninguém sabe melhor o que fazer, né, com a sua própria vida do que o legítimo proprietário de sua decisão. Mais legítimo ainda, quando todos sabemos que a rentabilidade das contas do Fundo de Garantia, composta por TR mais 3% ao ano, tem permanecido abaixo de investimentos mais conservadores, tais como a poupança, e não tem sequer sido reposta as perdas inflacionárias no que diz respeito ao Fundo de Garantia. Atualmente, somente quando assim é no momento atual, quando o empregador toma a iniciativa de terminar o contrato de trabalho sem justa causa, é que o empregado pode fazer o saque em sua conta. É importante reconhecer que quando o trabalhador se demite, nem sempre o faz por livre escolha. Muitas vezes são as precárias condições de trabalho, a falta de perspectiva, os atrasos frequentes no salário, o desejo de buscar novos desafios, as urgências como tratamento médico, desejo de tornar-se empreendedor, que o impelem a buscar, inclusive, novos caminhos. Até mesmo o intuito de reformar, ampliar sua casa, é justificativa plenamente válida para que ele possa fazer esse saque. Eu insisto, o trabalhador não precisa justificar a sua decisão. O dinheiro do trabalhador, do Fundo de Garantia, é do trabalhador. Algumas críticas ao projeto sugerem que haveria... É uma afta na boca que está incomodando. Algumas críticas ao projeto sugerem que haveria o risco de que muitos se demitissem para ter acesso ao Fundo de Garantia. Esse tipo de argumento é ridículo, ele não se sustenta, pois parte até da ideia que levanta na possibilidade que o empregado vai preferir sacar o seu Fundo de Garantia e que manter seu emprego. Isso é irracional. No momento em que o país atravessa uma crise como essa, o emprego continua escasso, portanto, o trabalhador deveria ter a oportunidade de melhorar sua vida e até propiciar que outro trabalhador possa estar ao seu lado nesse investimento. Tanto que não é assim, que eu queria dizer aqui, senhoras e senhores senadores, que segundo dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados do Ministério do Trabalho, o número de empregados que pediram demissão caiu de 5.000
788.011 em 2013 para 2.999.000 em 2017. Deixa eu colocar meu óculos aqui para melhor. Vamos frisar a principal causa do desligamento em todas as regiões do país é a demissão sem justa causa. Tomemos como exemplo aqui o 2017. As demissões sem justa causa foram muito maiores contra outras bem menores atualmente. Ou seja, o número dos demitidos sem justa causa foi 35% maior. Por outro lado, senhor presidente, no que tange à saúde financeira, o Fundo de Garantia registrou em 2016 lucro de 14,55 bilhões, o maior de sua história, segundo o portal do próprio governo federal, elevando o patrimônio líquido do fundo para 98,2 bilhões de reais, contra 90,9 bilhões em 2015. Entre 2012 e 2016, o patrimônio líquido do fundo cresceu 77%, conforme o levantamento feito pela assessoria desta casa. Portanto, senhor presidente, é uma falácia dizer que o PLS 392 colocaria o Fundo de Garantia em risco ou que provocaria um colapso no sistema financeiro de habitação. Se isso fosse verdade, o fundo não teria resistido aos 34 bilhões e meio que foram liberados de contas inativas pelo presidente Temer e que injetaram recursos na economia, cujo impacto, pasmem, foi positivo no PIB de 0,61%, ponto percentual, de acordo com o Ministério do Planejamento. A iniciativa, eu já registrei que foi do presidente Temer e não causou os danos que todos pensavam que pudesse causar. Outro grande equívoco é o de que essa proposição poderia prejudicar projetos sociais. Isso eu já ouvi várias vezes de alguns senadores, que favorece, inclusive, a população mais baixa, de baixa renda. Os recursos do Fundo de Garantia, do ponto de vista dos programas sociais, têm impacto basicamente em três áreas que nós conhecemos: é o saneamento, infraestrutura urbana e habitação. Também aqui não há com o que se preocupar. Basta se nós prestarmos atenção nos números oficiais. Em 2016, dos 60,1 bilhões de reais do Fundo de Garantia destinado a financiamentos, somente 612 milhões foram aplicados em saneamento básico e infraestrutura urbana. Ou seja, por favor, em torno de 1% apenas. Entre os programas sociais na área habitacional, o que mais afeta a população de baixa renda é Minha Casa Minha Vida. Mas, como é sabido por todos, os recursos do Minha Casa Minha Vida, que atende as famílias com renda mensal bruta de R$ 1.800, são provenientes do Orçamento Geral da União e não do Fundo de Garantia. Além disso, o orçamento do Minha Casa Minha Vida, proveniente do fundo, tem se retraído gradativamente há 2 anos. O número de financiamentos, senhor presidente, foi reduzido de 319 milhões em 2014 para 274 milhões em 2016. Em 2017, foram 170 mil unidades, 13,5% do que foi projetado pelo governo. Onde é que está o prejuízo? Dessa forma, a conclusão que nós vamos tirar é óbvia, é que não será o PLS 392 que irá interromper a concessão de financiamentos de Minha Casa e Minha Vida. Isso é uma falácia. Eu creio ter conseguido mostrar para os meus colegas, não com base nas minhas convicções pessoais, mas pelos números apurados e divulgados pelo próprio governo, pela imprensa, pela consultoria legislativa, que o projeto que apresentei, permitindo o saque do Fundo de Garantia pelo trabalhador que pede demissão, não produzirá risco para o fundo, nem para os programas sociais, o que é mais divulgado nessa falácia sobre o projeto que apresentamos. Se tivesse eu alguma dúvida, ela seria totalmente dissipada pelas manifestações que recebemos nessa casa, todos os gabinetes. E permitam que eu faça aqui um apelo. Esse projeto está na pauta.
nós debatemos profundamente esse projeto. Foi apoiado, aprovado na sua comissão, na nossa comissão, e eu quero dizer que não vou desistir. Eu peço aos que eventualmente tiverem receio das consequências desse projeto que atentem para os números que estão exatamente na internet. Não se baseiem em divergências ao projeto oficialmente apresentado por esse ou aquele setor. São conclusões precipitadas. Eu tenho certeza, e acho que, presidente, o senhor sabe disso, me conhece um pouco, que eu jamais defenderia um projeto que tivesse receio de que sua aprovação poderia, de algum modo, prejudicar os trabalhadores desse país. É por isso que eu peço a todos o apoio indispensável para a aprovação do PLS 392. É um projeto que vai contribuir para aliviar, em parte, o pesado fardo que trabalhadores e trabalhadoras têm que carregar pelas limitações que lhes são impostas ao restringir os direitos que nós estamos aqui lutando por eles. Muito obrigado.